Os sacos de compras caíram e o protagonista está atônito, sem acreditar no que ele está vendo. Um monstro gigante que parece uma cobra está à sua frente. Oi? Suas garras amassaram facilmente um prédio, deixando o nosso menino amedrontado. Então o monstro encara, ele solta um grito. Não era e de começa a romance correr. isto? No entanto, ele tromba com alguém. Uma silhueta misteriosa está diante dele. Enquanto o Proto encarava sem reação, ele diz que é um dragão. Então nosso menino imediatamente desperta, se entendi. levanta e em seguida se pergunta se Opa, aquilo tudo foi bom? apenas um sonho. Após isso, ele pensa que está fazendo muito frio, Deixa eu dar logo ele like. regula a temperatura. E caminha em cria. direção à panela, e ao olhá-la, ele percebe que ela Aqui tá está frio também. praticamente vazia. Após isso, ele percebe que o saco de arroz também está vazio. Então ele fica frustrado e joga uma sacola de lixo pro lado. E caminha em direção ao banheiro, liga a torneira e começa a escovar os dentes. Nosso menino pensa que precisa comer alguma coisa mais tarde. Do lado de fora, o Prota sobe as escadas e percebe algo. Havia um vira-lata comendo lixo. Ele olha para aquela cena e fica enojado e em seguida joga o lixo fora. Após encarar o cachorro novamente, ele sai em direção à loja de conveniência. Chegando lá, ele avista comida de cachorro e percebe que ela é bem cara. Assim na costa, Óbvio. ele está oferecendo algo pro cachorro. O vira-lata pega e em seguida ele coloca a mão na cabeça Uma dele salsicha? e fala que ele é um bom garoto e que não é pra comer lixo novamente. Em seguida, ele vai em direção à escola e no caminho ele percebe que está fazendo o cara é muito bacana. barulho. Então ele pega seu fone e o coloca no ouvido. Ao olhar pro celular, ele percebe que tem mensagens automáticas da sua operadora, o parabenizando pelo seu aniversário. Ele as ignora e vai pra parece meio escola. suspeito Chegando isso. lá, ele percebe que alguns alunos estão fazendo testes de personalidade. E algumas meninas comentam sobre leitura de tarô. E dizem que é bem caro, cerca de 10 mil won. Então nosso menino pensa que para ganhar tanto dinheiro em apenas uma única Que música sessão, boa. não é de admirar que as seitas continuam a atacar as pessoas. E pensa que elas são idiotas, pois se isso fosse verdade, pessoas nascidas no mesmo dia não teriam a mesma personalidade. E se eles pensarem ao menos um realmente. pouco sobre isso, notarão o quão estranho é. Ele escuta uma menina comemorando que é uma ENTP. E o Prota só Que pensa isso? que tem muito a dizer, mas é melhor guardar pra ele. Então ele toma um tapão e a pessoa diz feliz aniversário. Nosso menino pergunta o que diabos foi aquilo. tem amigos, e o pelo nerd menos. começa a jogar um monte de embalagens na mesa e diz que são pãozinhos de Opa, esse aniversário. O esse Prota cara sabe agradar uma pessoa. Comida não tem como não Ela agradar. fala que isso é um pouco demais, mas enquanto se curva como um mordomo, Nerdola fala que ali está o seu presente de aniversário. E Vamos. complementa falando que não sabia que sabor ele gostava, Pera, então roupa, papel higiênico. preparou uma variedade. O Vou Prota imitar aqui. pergunta se Não aquilo tem é papel sério, se ele higiênico, está mas- realmente dando pão de aniversário. O nerd pergunta por que não, e fala que é um parabéns com um pãozinho, um parapão, e diz que ele não tem senso de humor. Nosso menino então os distribui, e diz pra pegarem um, enquanto pensa que o problema do café da manhã está resolvido. E pergunta se tem algo pra beber. O nerd responde que claro, e coloca um suco de maçã na mesa. Bom, Então o Prota pergunta se melhor ele é gastou água, todo o mas- dinheiro em pão. Um deles comenta que deveriam comer costela de E o quê? porco depois da aula. E o outro responde que talvez o Prota tenha planejado um jantar em família ou algo assim. Nosso menino fica calado por alguns instantes e pergunta quem sai pra Não tem jantar em família? família para comemorar aniversário nos dias de hoje. Em seguida chega um gordinho Oxe, que não deseja pode? feliz aniversário pro Yong-jin e diz pro Yong ter cuidado, pois ele teve um sonho onde seus dentes se quebravam e que é um sonho onde as pessoas ao seu redor se machucam. Nosso menino Do pergunta nada. se ele estava dormindo enquanto roía os dentes, mas o gordinho diz que está falando sério, que geralmente seus sonhos acabam se realizando. Ô, louco, eles começam profeta! a brincar apostando Cria um entre amigo si se assim. eles irão se machucar Cria ou não. amigos. Então o nerd No aposta geral. que o Yong irá se machucar. E em seguida mete um socão nele. E o outro aposta também, mete uma cotovelada. O Prota então Ah, sai tem amigo correndo bacana. e surge outro nerdola com a vassoura na mão apostando que não irá se machucar. E eles ficam lá lutando entre si. Então o Prota sai da sala e pensa que eles possuem muito dinheiro e que são bandos de sarado burguês esse safado. manhwa? Ele Deixa eu ver aqui. Não, tá normal. tromba com alguém e cartas caem no chão. Em seguida, ele se carta tarô. desculpa e decide ajudá-la. Ela fala que tá tudo bem, pois ela não estava olhando pra frente. Então Yong se pergunta o que diabos era aquilo. E Tarô. entrega o baralho, dizendo que pegou tudo que se espalhou. Ela pega Onde é na que eu mão sei do disso? nosso Jojo. menino e ele acha estranho. E pergunta o que ela está fazendo. Ela parece estar com um olhar aéreo. E ele acha aquilo esquisito. E fica sem Isso. entender o que está acontecendo. Olhar aéreo? Ela quebra o silêncio e diz que ele está fazendo aniversário hoje. Yong, um pouco confuso, confirma. Ela então pega o baralho e diz que irá ler a sorte dele. E diz pra ele escolher Ok, uma carta. interessante. O Prota faz uma cara de desdém e fala que não quer. Ela insiste pra ele não ser chato e escolher apenas uma. Mas ele agradece e diz que não é muito fã dessas coisas. Então o nerd aparece e fala que achou ele. E fala pra ele ficar parado para não se machucar. Mas em seguida fala que sente muito, pois ele irá se machucar. Rapidamente, Hã? nosso menino mete o pé e o nerd corre atrás. Mas não A tinha já menina, postado então, que ela olha não pro ia se chão e machucar? percebe que sobrou uma carta. Ela então agacha para pegá-la e percebe que era uma carta chamada Morte. Suas
amigas então gritam por Meu ela, Deus! chamando de Ruiçu. Então ela se vira e vai com elas. O tempo se passa e ele volta pra Profetizou? sala de aula. Nosso menino estava entediado e cochila durante a aula. No entanto, ele acaba acordando com um grito do professor e pergunta ao seu amigo em que página estava, enquanto o professor dá um sermão neles, dizendo que eles ainda estão no primeiro semestre e não conseguem manter o foco. Young acaba notando algo, havia uma silhueta na janela. Ele fica assustado e se Isso? pergunta o que é aquilo. O professor pergunta qual o nome dele e diz que ele está olhando pro corredor desde cedo, e pergunta se ele quer que abra a janela ou alguma coisa assim. Young diz que não e fala que tinha alguém lá fora, mas ao olhar não tem ninguém, enquanto o Prota pensa que talvez tenha visto errado. Então os alunos começam a comentar Suspeito sobre a isso pessoa daí. ao lado de Young. Olha pra esse psicopata, velho, o maluco tá capotado. Após a aula, Young abre a porta e sai da sala. Em seguida ele começa a procurar, mas não encontra ninguém no corredor. Então surge algo atrás dele e dá um tapão nele e diz parabéns. Nosso menino então pergunta qual o problema dele, e o Valentão diz que sou eu, seu merdinha. Então o Young se assusta e percebe que é o Siru. complicado. O Valentão fala pra ele arrumar o cabelo, pois não quer fingir que o conhece. Young fecha a cara e pensa que é só fingir que não o conhece e chama de merdinha em seus pensamentos. Siru então percebe e pergunta qual é a dessa cara, e diz que pela cara dele até parece que o chamou de merdinha na cabeça dele. Miserável Como é que eu Sherlock sabe? Holmes, né? E começa a intimidá-lo e Realmente. chamá-lo de lixo. O braço do nosso menino é puxado. Uma garota abraça o braço dele e pergunta ao Valentão quem Do é nada. ele e o que ele está fazendo com o namorado dela, deixando o Young Oi? e o Siru surpresos. O Valentão então pergunta a Ruiçu Quê? se o Young é realmente o namorado dela e se isso é alguma punição ou alguma Tá coisa assim. mentindo? Ela responde Por quê? que não, não é. Nosso menino se lembra que ela é a garota de mais cedo. Siru então pergunta Entendi. se é sério e fala que isso é ridículo. E a Ruiçu responde que a única coisa ridícula é a cara dele. É, rapaziada, a mina é Shed. O Valentão fica irritado e a chama Aí de sim. merdinha. Em seguida ele ri e fala que não pode fazer nada contra uma garota. Após isso ele coloca a mão no ombro Pelo de menos o Young, cara é pede decente. desculpa e fala pro Young de maneira sarcástica que agora ele tem uma namorada, hein? E diz que é muito bom pra ele, pois ali É decente com as mulheres. É o que é certo. Ruiçu é rica e complementa o chamando de pobre órfão e sai o chamando de idiota e rindo. Ruiçu então pergunta se ele está bem e pergunta o que o Siru disse pra ele. Young se solta dos braços dela e pergunta o que ela tá fazendo e diz que nem a conhece. Então como Entendo. assim ele é o namorado dela? E se espalharem rumores? Aí chega Ruiçu toda ué, Shed e qual fala que na problema? verdade gostaria que tivessem rumores e pergunta ao Young se ele quer sair com ela. Pô, tá Nosso canto menino demais. desconfiado pergunta Aí se é algum sim. tipo de punição, algo assim. É, rapaziada, a gente quer... Punição? Eu tenho que desconfiar de tudo, pô. Ela responde Que é que não verdade. e que realmente gosta dele. Ele então pede desculpa e diz que irá recusar. Nosso prota é muito Sigma, velho, não tem jeito. Ele então sai e a Sigma? Ruiçu faz Acho um olhar mais estranho. desgraçado. Após isso, ela começa a perseguir ele. Seja na sala de aula, saindo do banheiro, no refeitório e até mesmo deixar presentes pra ele. O nerd fala pra Cara ele bacana. dizer a verdade. Cara não. E pergunta Moça pro bacana. nosso menino se ele está saindo com a Ruiçu. Ele responde Ainda que não. Então alguém os interrompe e chama pelo Young, dizendo que a namorada dele estava ali. Ruiçu com um sorriso fala o nome dele, enquanto o prota se pergunta o porquê disso tão de repente. No corredor, ela segue nosso menino chamando pelo nome várias vezes. Então ele se vira e diz pra ela parar com isso antes que ele fique bravo. Ruiçu pergunta qual o problema e diz pra ele relaxar. Young fala que não e que ele disse pra ela parar com isso, enquanto pensa que ela tá muito maluca. As malucas que são as boas? Ruiçu pergunta se ele a Óbvio. odeia e pede desculpa e fala que irá se esforçar mais. Nosso menino fala que não tem o que se esforçar, pois eles nem se conhecem. Ela, emocionada, fala que ama ele. O prota fica atônito. Em seguida, fala que irá fazer do jeito dela. Então ele diz que quer terminar com ela. E a partir de agora eles são estranhos. Ele sai, então ela coloca a mão no rosto. Um tempo Complicado se isso passa e ele daí. está voltando pra casa, enquanto conversa com seus amigos no celular. Um deles pergunta se ele está aproveitando a vida, e o outro porque ele manteve em segredo. E um deles fala pra ele apenas admitir, e que seria legal sair com os amigos dela também. Olha o cara todo mal intencionado querendo sair com as amigas da Ruiçu, hein? Young fica irritado com Gênio. aquela zoação. Então ele começa a digitar dizendo que não é verdade. Desde que não seja com a mina do Prota, tá tudo certo. Eu quero conhecer as amigas. Não tem problema nenhum pegar uma vantagenzinha do amigo. Eu acho que não tem problema. Pegar da namorada, aí já é complicado. Mas ele se lembra que não vai funcionar, então só desiste. Ele então percebe algo. O cachorro que ele havia encontrado de manhã Tá ainda comendo. estava lá. Então ele o encara um pouco e fica surpreso por ele ainda estar lá. Então ele só passa direto e vai em direção à sua casa. Olhando pra fora, ele percebe que o tempo está nublado. E em seguida ele entra em casa. Ixi, Chegando lá, ele complicado. começa a trocar de Vai dar roupa. bosta, Ele certeza. parece estar depressivo, com um olhar solitário em seu rosto. Então gotas de chuva Se começam a tu cair. tá solitário, por que que tu não aceitou a mulher? Pelo menos pra conversar, uma amiga diz, opa, eu não quero namorar contigo ainda. Para nos conhecer melhor, vamos conversar, para entender. Pelo menos criar uma amizade.
já é melhor do que nada, né? E ao olhar pra fora, ele percebe que a chuva aumentou. A cena corta pra ele secando o cachorro. O cachorro então começa a que cara sacudir para bacana. se secar, molhando Yong. Em seguida, ele sai correndo e sobe na cama. Yong pergunta se essa é a casa dele e dá um sorriso ao ver que o cachorro está confortável. Então ele A partir de coloca agora um pouco é. de comida na tigela e fala que salsichinha vendo ele mini. assim parece que o dono esqueceu ele lá, ou ele o abandonou, ou talvez ele nunca teve dono. O cachorro então começa a andar na direção de Yong e começa a subir em seu colo. Vendo o cachorro sendo tão dócil, Yong já não se sentia mais tão sozinho. Ele então coloca uma pata em seu peito e depois coloca a outra. E em seguida começa a arranhá-lo e Yong fica sem entender o que está acontecendo e pergunta qual o problema. Ele então se levanta e fala que hoje foi cheio de surpresas e fala que ele também é uma dessas surpresas. Do nada, que isso? Eu vi, ele né? então acaba Também. sentindo algo e ao olhar pra janela não tinha nada. Alguém começa a bater em Eu, pelo menos, já fiquei mais relaxado. Pensei que a mulher ia transformar. O cachorro ia transformar na mulher. Eu tava pensando, meu Deus, isso não vai acontecer. Depois realmente não aconteceu, tá tudo certo, tá tranquilo, é isso. sua porta. E por causa disso, o cachorro começa a latir. Ele então manda o cachorro fazer silêncio e pergunta quem seria a essa hora. E pensa que não deveria ter ninguém vindo. Em frente à porta, ele começa a olhar pelo olho mágico. Ele não tem consegue ninguém. ver nada. E a pessoa fala, Yong, tá sou eu, tapado. o deixando surpreso. Ele então pergunta quem é você. E a pessoa fala, sou eu. Novamente ele pergunta quem é você. E a pessoa responde que sou eu, Ruisu. Nosso menino então fica surpreso. Então ele abre a porta. Ele percebe então que Ruisu está encharcada. Então ele Meu pergunta como ela Deus, coitada. chegou ali. E ela diz que esse é o conceito de uma namorada que volta atrás após ser rejeitada pelo namorado dela. Ele então pergunta o que diabos ela tá falando. Mas então ele nota algo. As roupas dela estão encharcadas. Ele fecha a porta e fala pra ela esperar um minuto. E abre novamente vai ficar uma jogando a toalha. em cima dela. Além disso, ele entrega um guarda-chuva e fala pra ela usar isso. O cara é um cavaleiro, né? Não tem jeito. É uma pessoa simpática, meio desgraçada, não tem muita educação? Sim, mas simpática. A cena então corta pra uma sombrinha. O Isu então fala pra eles dividirem, pois está muito frio. Ele joga o seu casaco nela e fala pra ela vestir isso. O cara é muito gold, velho. O Prota pergunta como ela sabia que ele morava ali. E ela pergunta como ela saberia. E fala que simplesmente seguiu ele. Ele fica surpreso e pergunta se ela tá maluca, a deixando em choque. E complementa perguntando por que ela o seguiu no caminho até a casa dele. E o porquê ela tá fazendo isso com ele. E diz pra ela parar de agir estranho e falar. E pergunta o que ela quer. Ela então pergunta que se ela dizer, ele vai dar a ela. E ele só fala que irá ouvir. Ela então responde que quer ele, enquanto fazia um olhar psicótico Meu no seu Deus! rosto. Nosso menino fica sem palavras. E Por que nunca tem uma pessoa assim na minha vida? Por quê? pergunta se ela tá falando sério. E manda ela ir pra casa, enquanto se pergunta se lhe parece fácil pra ela. E lá, o cara ainda quer escolher, família. Yong então se vira e Ruisu pergunta se ele quer dinheiro. Ele então se vira irritado. E ela diz que irá pagar 100 mil won por hora, pra ele sair com ela. Mais ou menos 400 conto. Ele então pergunta 400 conto por hora? Isso é muito dinheiro? 100 mil won e manda ela parar com essa piada sem graça. E pergunta como uma estudante teria tanto dinheiro assim. Ela então diz que eu tenho e mostra sua conta bancária. 11 com milhões de won. Isso aí dá 46 mil reais. Ele se pergunta Dá pra aposentar? Não, mas já dá pra ficar muito bem. Se investir tudo enquanto eu tô estudando e quando acabar a escola, pô, já vai dar uns 600. 600 não sei, mas dá um bom dinheiro já. Pergunta se isso é sério. Ele até se lembrou do valentão que disse que ela é rica. Nosso menino então fala que ela está muito maluca. E diz que ela andou assistindo muitos filmes. E questiona se os pais dela sabem disso. Ruisu então diz que ele ainda não disse não. E a cena corta pra um celular que havia recebido 100 mil won da Ruisu. Nosso menino se pergunta se ele ficou maluco. E ela lá toda feliz dizendo que está decidido então. Enquanto se pergunta se ele deve parecer muito fácil pra ela. Mas pensa que são 100 mil won por hora. Então ele pensa no que seus amigos achariam disso. E que eles perguntariam se ele vendeu o corpo dele por dinheiro. Rapaziada Tá certo, realmente. do Prota do Job. Yong achando e fala que eles irão fazer isso até o ônibus chegar. E diz pra eles fingirem que não se conhecem na escola. Ela pergunta o porquê e por que ele está preocupado com isso. E se ele está com medo de fofocas. E diz que ele pode fazer isso mesmo sem dinheiro. E fala pro Yong que ele não tem paz. E diz que esse é um segredo que ele esconde de seus amigos. Ela estende a mão e fala que ele tem que tratar ela bem. Ele olha atônito pra isso. Ela com um sorriso pergunta o que ele está fazendo. E fala que as mãos dela estão frias. Nosso menino então tira uma das mãos da sombrinha. Só agarrar. E manda ela cair fora Não e é fala que ele irá mandar o dinheiro de volta. E é só fazer isso! Trouxe de 400 conto! 400 conto! Nem é por causa da mulher, é 400 conto! Irmão, é 400 conto? diz que ela ficou louca por um segundo. Ele fala pra ela usar o guarda-chuva. Não faz o menor sentido, irmão.
Tem desconto. Que ela pode dizer o que quiser na escola. Ruisu começa a falar que odeia meninas e que odeia dinheiro, e fala que fingir é tão caro, e conclui dizendo que ele é um menino que vai morrer em breve. Ele, sem entender, pergunta o quê, e ela responde que ele morrerá hoje, e em seguida tira uma carta Como de seu assim? bolso e diz que o tarô dela nunca erra, e que ele morrerá hoje. Ele manda ela se controlar, mas ela grita do nada, e fala que ele que precisa se controlar, e diz que é tão frustrante, pois tudo que ele tem é esse corpo vazio, e mesmo assim é tão orgulhoso. Young se pergunta por que ela está assim, e ela joga a Também carta no rosto simpático. dele, e pergunta por que ele não Mas é consegue orgulhoso. entender o que ela diz. Ele fica irritado e fala que ela é muito maluca. E Ruisu, com o rosto assustador, diz que ele tem um corpo que irá morrer hoje, e o manda dar ele pra ela. Ela então agarra Ok, agora ficou o bizarro. Prota e o puxa. O guarda-chuva cai no chão, e Young estava ajoelhado enquanto ela segura o seu braço. Ele pergunta o que ela está fazendo, e sente que seu braço está sendo amassado em várias partes. Ele fica amedrontado com essa situação. Várias mãos estavam segurando seu braço. O que tá Então a acontecendo? Ruisu chama, e ele levanta seu rosto para vê-la, e se depara com a figura assustadora. Ele Oxi. então pergunta se as mãos dela estão frias. Young está completamente atônito, sem acreditar no que está acontecendo. Então ela diz que isso é porque ele não segurou elas rápido o suficiente. Ele começa a se perguntar o que é isso, se é um traje de mascote ou uma maquiagem especial. Então Não ele é. nota algo. Pior que não Aparentemente é. era Lee Ruisu. Ela então diz que irá perguntar mais uma vez, e pergunta se ele pode dar o corpo dele pra ela, e o manda responder sim ou não. Apavorado, Young não consegue nem Medo. mesmo falar, e o demônio diz que irá dar 3 segundos a ele, e começa a contar. 1, 2, 3. Então ela parte pra cima do Young, que rapidamente Carai, começa a o correr. Maguá ficou Uma interessante. perseguição incessante começa. Olha lá as perninhas da Ruisu. Nosso menino pensa que caralho de sonho é esse. O demônio então grita pelo nome de Young, e em seguida dá um soco nele. No entanto, ele erra e acerta o chão, mas o impacto faz voar, e o demônio pega Tava no esperando alto, isso não. e começa a gargalhar dizendo que o pegou. Porém, o demônio escorrega, e acaba soltando o Prota. Ele pensa que isso doeu muito. No entanto, ele não perde tempo e já se levanta novamente. O demônio começa a se recuperar, e já está atrás dele novamente. Ele então conclui que isso não é um sonho, e que se ele for pego, ele será Agora morto. que tu entende Ele isso. então avista uma viela, Depois e de tanto imediatamente entra nela. Ele está ofegante, completamente não vai dar certo, cansado. irmão. Ele então olha Continua pra ver se ele estava indo. sendo perseguido, e pensa que esse é um beco estreito, e que provavelmente ela não conseguirá passar ali. Em seguida, Irmão, ele senta no chão para espírito, isso é uma descansar. coisa No entanto, a sobrenatural. demônio pergunta se ele achou que ela não conseguiria. O Prota então olha pra cima Óbvio, conseguiria ser. É um ser estranho. Não, óbvio que iria conseguir. percebe que ela está lá e fica completamente amedrontado em completo desespero. Ela diz que isso é decepcionante, pois ela é bem magra. Young então tenta se levantar novamente, mas ele não consegue, assim? pois as pernas dele não se mexem. O demônio então Tem coloca a medo? mão em seu rosto e fala pobre Young, e diz que em um subsolo tão sujo, sem pai ou mãe, ele tá escondendo isso de seus amigos, porque ele está envergonhado, e diz que ele é tão miserável, e pergunta por que ele Coitado. ainda vive. Young então começa a implorar isso? para que Pra alguém quê? o ajude. No entanto, não tinha ninguém por lá. A única coisa que tinha lá era o barulho É, no meio da chuva é complicado. O demônio então fala pro Young ver, e diz que não tem ninguém pra vir ajudar ele, e o manda apenas desistir, pois ele não precisa lutar para viver, ele apenas precisa responder, e ela o deixará viver. No entanto, ele se solta e começa a correr novamente. O demônio fica furioso e pergunta por que ele está resistindo, pois ela disse que não irá o matar, e que apenas quer o seu corpo, e que deixará mais fácil pra ele, igual a Ruisu. No entanto, Young continua correndo, e enquanto o demônio tenta pegá-lo, ele arranca o braço de Young, o deixando atônito. O demônio então para e olha para suas mãos, e diz que ele viu havia o que dito fez. pra ele ir, e se lamenta por ter estragado tudo. Ele estragou seu precioso corpo. O demônio então fica furioso, e pergunta o que ele vai fazer a respeito disso, e fala que é por causa dele, e que isso é tão decepcionante. O Prota não consegue acreditar no que aconteceu, e É se Ruisu pergunta se isso batendo é no real, demônio? se ele irá morrer desse jeito. No entanto, É, ele começa provavelmente. a refletir, e se pergunta se ele tinha realmente o necessário pra viver, pois se for pra viver daquele jeito, talvez seja melhor morrer. Então ele se lembra sobre o Coitado. que seu amigo havia dito sobre as pessoas ao seu redor se machucando. Ele pensa que esses sonhos, ele acha que eles não são superstições. O demônio então se aproxima de Young dizendo seu nome, e diz que se ele não pode tê-lo, então ele irá destruir ele. Então ele abre a boca Coitado. para tentar devorar Young, enquanto nosso menino
menino estava acabado no chão. No entanto, passos começaram a ser ouvidos na chuva. Aparentemente eram passos de cachorro. Não! O Doggy então parte pra cima do demônio por favor, para defender não! Young. E o rosto do demônio foi partido ao meio. E Oxi, em seguida todo ela seu conseguiu? corpo se partiu. Aparentemente o demônio foi cortado por uma pessoa misteriosa. E Young, quase apagando, consegue ver vultos dessa pessoa. Mas ele não fazia ideia de quem estava o defendendo. E essa pessoa começa a falar que dia era hoje. E após isso dá feliz aniversário para o nosso menino. A cena corta para uma silhueta misteriosa desejando É o feliz cachorro. aniversário. Eu acertei a teoria, mas de forma errada. E em seguida o chamando de meu descendente e levando a mão em direção a ele. Young então recobra a consciência. Ele está exausto e com o corpo completamente encharcado de suor. Colocando a mão em seu rosto, ele diz que está quente. E ao olhar sua mão, ele percebe que está muito suado. Isso aí é suor, hein, rapaziada? Não pensa outra coisa não, hein? Ele então começa a procurar seu celular. que é suor. E ao olhá-lo, seus amigos estão perguntando onde ele está. E até mesmo sua professora ligou. Em seguida, ele fica assustado ao ver que horas são. E pensa complicado. que tá ferrado. E se pergunta quando ele dormiu ontem. Ao falar Será isso, que foi ele tudo fica um sonho atônito mesmo? E se lembra o que aconteceu ontem. E ao olhar para o seu braço, ele percebe que está lá. Ele então movimenta sua mão e conclui que está vivo. E em seguida se pergunta o que diabos aconteceu. E se aquela era Lee Ruisu. Então ele se assusta com algo. Era uma ligação do professor. A cena então corta para a escola. Young passa correndo pelo portão. Isso aí lembra meus velhos tempos, hein? E ao chegar completamente cansado, ele se pergunta se Lee Ruisu virá hoje. E em seguida ele decide ir para a sala. Ele chega lá de maneira cautelosa. E escuta as amigas da Ruisu conversando. A de cabelo castanho pergunta por que a Lee Ruisu está assim. E a outra diz que não faz ideia. E a de cabelo castanho diz que queria que ela lesse a sua sorte hoje. Após escutar isso, nosso menino murmura dizendo que acha isso irritante. Ele então começa a procurar pela sala. E finalmente encontra. Lá estava Lee Ruisu. E ela está agindo de maneira estranha. O prota fica surpreso será? pois ela parece bem. E se pergunta se ele deveria perguntar sobre ontem. Seus amigos então chegam e o chamam de delinquente. Por ele chegar atrasado. E perguntam por que ele ignorou a Acontece de vez em mensagem quando. deles. O prota tenta negar. No entanto, seu amigo diz que ficou preocupado por nada, pois a primeira coisa que ele fez ao chegar foi procurar sua namorada. Young fala que não é isso, e que ontem ele estava... Mas antes que ele pudesse terminar, ele troca olhares com a Lee Ruisu, e seu amigo disse que em vez de ir pra casa, ele foi encontrar a namorada. Seus amigos ficam sem entender nada, pois o Young estava escondido. Eles então perguntam o que ele está fazendo, e se ele ficou excitado quando os dois trocaram olhares. Nem ferrando que ele meteu essa. Nada. E começam a zoá-lo. Ele então... Mas nunca, esse aí ficou com medo. O botico dele ficou fechadinho, sai de lá fechadinho. engatinhando, e seu amigo Nem fala passava que isso uma agulha. patético. Após isso, na sala, Young cabisbaixo pensa que não se lembra. Ele ia ser morto, mas não se lembra o que aconteceu depois. E se pergunta como ele chegou em O casa Dog. e o que era aquilo. Se fosse um sonho, faria mais sentido. E olhando pra transferência que ele havia recebido ontem, ele se pergunta real. se ele deveria perguntá-la sobre isso. Mas conclui que é melhor não, pois o braço dele parece normal e não há nada de errado. Depois da aula, ué, não tinha uma estátua aí não? Young estava falando com a Pior que é professora. verdade, tinha. Ela pergunta se não há nada de errado. E nosso menino responde que não, pois ele apenas dormiu demais. A senhora pergunta se ele comeu algo pelo menos. Ele diz que Não. sim. E ela conclui falando que não há nada de errado então. O sinal toca, então Young sai da sala dos professores. E olhando pro celular, ele pensa que nem prestou atenção na aula hoje. Ele então sai da escola. E do lado de fora surge a Lee Ruisu. Ao vê-la, Young toma um susto. Ela pede desculpa e fala que não queria assustá-lo. Ela diz que ouviu dizer que ele foi até a sala da professora. Então ela decidiu esperá-lo. Young fala que o sinal já tocou. E pergunta se persegui-la ao seu hobby. E se ela não pode agir normalmente. Ruisu pede desculpa e Coitada. fala que não queria incomodá-lo. Então Era, ela coitada toca no também nada, assunto de arrancou o ontem. braço. E Young fica assustado e pensa que não tem ninguém ali. E em seguida fala que eles devem conversar em um lugar com mais pessoas. E que isso não é porque ele está com medo, mas é porque ela pode Aham, não atacá-la é. a qualquer momento. Ela começa a falar que não, e que naquela hora ela estava possuída por um fantasma. E Young não acredita, e ela fala que é uma longa história. Então ele nota algo. Ruisu fala que primeiramente ela pede desculpa por machucá-lo, e que ela sente muito, muito mesmo. Young então a interrompe e pergunta De por que nada. aquilo está ali. Ela fica sem entender o que ele está falando, e ele diz que aquela estátua é do portão principal, e que não estava ali antes. A estátua então se prepara, e começa a avançar em direção a eles. Eles entram em choque e a Ruisu fala pro Young correr, e uma perseguição incessante começa. O prota então pergunta o que ela fez dessa vez, e ela fala que não fez nada. Young a questiona dizendo que como não, e fala que ela fez o mesmo com ele ontem. Ruisu fala que pode explicar tudo, e murmura dizendo que não foi ela, e sim um fantasma chamado Songaski. Olha a carinha dela, tadinha, mano. Young então fala pra ela calar a boca
logo que correr e pensa Esse que essa mangá estátua é rápida. esse mangá é muito Desse bacana e jeito, ele irá diferente. alcançá-los. Ele então avista o carrinho de bolas de basquete e começa a empurrá-las, e em seguida ele as derruba em direção à estátua. No entanto, as coisas não acontecem como ele esperava, Vai dar pois socão? a estátua de maneira Ararara. esperta salta por cima das bolas, Ok. surpreendendo o nosso menino. E Eu ao jurava que ia mandar um hora, mas ok. usar, mete a pose. Young então fala que eles louco! devem procurar por mais pessoas. E a Ruisu começa a procurar algo em sua jaqueta. Ela tira de lá um saco de feijão e os arremessa em direção à estátua. Ao perceber, a estátua começa a repelir, jogando de volta agora no rosto fez! da Ruisu. Tadinha, mano. Young então a puxa e pergunta o que ela está fazendo, sua idiota. Então ele vê algo. O portão estava aberto. Ele então o atravessa juntamente com a Ruisu e em seguida vai o pular. fecha, finalmente ficando a salvo. Ambos estão Vai exaustos. nada. E a estátua fica parada em frente a eles, os encarando. Young e Ruisu estão ofegantes, torcendo para que ela desista. A estátua então decide recuar, e eles se perguntam se ela finalmente tristinha. desistiu. Nosso menino solta um suspiro de alívio, mas a Ruisu notou algo. Havia uma bandeira se mexendo. Ela então avisa o Young, e a estátua estava correndo em direção a eles com o braço na mão. Lá ele 1000 vezes. E o Prota fala que nem fudendo que ela vai saltar, e pergunta se Tudo ele é fodendo. maluco. Pô, meu amigo, é uma estátua, cara. Ele então começa a procurar por algo, e encontra outro carrinho. A estátua então crava o mastro no chão, e dá um salto olímpico por cima do portão. Brabíssima. E ele irá pousar em cima da Ruisu. Ô, louco, No Glute entanto, Maxim, Young a bacana. chama e manda ela se mexer dali. Enquanto empurra o carrinho, a estátua a perceber começa a soltar lágrimas Olhazinho. e cai em cima do carrinho, que estava lotado de lixo. Ao sentir aquele fedor, eles colocam a mão no rosto. E ao ver que ele está distraído, eles decidem sair dali. No entanto, algo acontece. A estátua partiu pra cima deles porra. e pegou o Young pelo pescoço e o levantou. Enquanto a Ruisu, moça, agora tá na altura desesperada, do grita pelo seu fantasma nome. aí. O monstro estava com a cara séria e Young estava sentindo muita dor. Assustada, Ruisu grita para parar. Enquanto Young estava quase sem ar, Ruisu novamente procura por algo em sua jaqueta e pega uma pulseira budista. Em seguida, ela chama a atenção da estátua Ficou e com arremessa a medo. pulseira em sua direção. E ao acertá-la, uma explosão acontece. A estátua começa a agonizar de dor e Young cai no chão. Ruisu vai ajudá-lo e pergunta se ele está bem. E ele responde que não Rapaz, deixa eu olhar essa imagem aqui de apesar de novo. dor. E Young cai Essa imagem não parece qualquer um. no chão. Ruisu vai E combina ajudá-lo com a e pergunta se temática. ele está bem. E ele responde que não mesmo. Antes que o monstro pudesse se recuperar, eles rapidamente saem de lá. Já em outro local, alguém está tentando usar o isqueiro. Young fala que se ela tinha aquilo, ela deveria ter usado antes. Ele fica encarando e olha a fumaça saindo. E pergunta incenso? se ela está fumando. Ruisu responde que não e fala que Sabia! é um incenso. Nosso menino pergunta o que ela está fazendo. E ela diz que é um simples ritual. Ela então começa a puxar algo de seu short. E em seguida a rasga. E enquanto amarra no pulso do Prota, ela diz que isso irá protegê-lo por enquanto, e que não é pra ele Ok. remover até meia-noite. Ele então olha pro seu pulso e faz uma cara de desgosto. Em seguida fala que ela é Pô, nessa altura eu tenho que confiar. Eu prefiro não desmaiar enforcado por uma estátua do que ficar com isso na mão. Eu vou ficar com isso na mão, tranquilo. esquisita e pergunta se ela sabia disso. Ainda é possível, velho, por isso que é virgem. Olha o que o cara fala pra mina, pô. Ela fica surpresa e diz que sabe que parece. No entanto, ela não fez nada e pergunta se eles podem conversar depois da escola. O Prota fala que nem pensar. Em seguida, Pô, mas eu não julgo pensar nisso agora. Eu quase fui assassinado por ela ontem. dá um suspiro e começa a questioná-la. Ele fala que vamos dizer que ela estava possuída por um fantasma ontem e que hoje Ok. é apenas uma coincidência. Mas o fato é de que desde que ele se envolveu com ela, coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Ela receosa Verdade. fala que não é por causa dela e ele a agradece por salvá-lo, mas diz que nada disso teria acontecido se ela não estivesse ali e propõe Será que eles parem de mesmo? fingir que se conhecem. E em seguida se vira e vai embora, deixando a Ruisu cabisbaixa. Tadinha, velho. Mas dá pra entender o lado do Prota. Mais tarde, Young chega em casa. Compreensível. Ele começa a digitar a senha. E ao fazer isso, ele percebe o pano que Ruisu havia amarrado. E se lembra que ela disse pra não remover até desamarra, meia-noite. por No amor entanto, de ele Deus. começa a desamarrá-lo. E se Tu não viu? Tu não sentiu a pegada do homem que lá ele? Pô, não vale a pena isso não, irmão. pergunta o que ela planeja agora. E em seguida joga no lixo. Ao entrar em casa, Burro ele acende a demais. luz e toma um susto ao ver o cachorro, a ponto de cair no chão. Mas em seguida ele se lembrou e pergunta ao cachorro se ele sempre esteve ali o tempo todo. Eles então se encaram e Young conclui que ele deve estar com fome. Ele então coloca uns petiscos no prato e o cachorro fica lá encarando a comida. Após isso, ele se deita e vai mexer no celular. Cachorro come então mais alguém do que o fala prato. isso de novo, mas Young ignora. Alguém fala novamente, dizendo traga-me comida de verdade. Young fica sem entender. Ele não sabe de onde está vindo esse som. Novamente a pessoa fala, estou com muita fome, então vou comer isso por enquanto. E diz que da próxima vez arrume a mesa corretamente. Nosso menino então se levanta e a voz pergunta o que ele está fazendo. E enquanto Young procura, ele se pergunta de onde essa voz está vindo. A pessoa Do misteriosa cachorro. então fala, ah, você finalmente pode me ouvir. E nosso menino começa a procurar. O cachorro então começa a falar, aqui, aqui. E o Prota começa a encará-lo sem palavras.
Ainda sem acreditar, ele começa a examinar o cachorro e começa a procurar por algum alto-falante. O doguinho, irritado, pergunta o que ele está fazendo, mas Young fica atônito e se pergunta se o cachorro está realmente falando e pensa que ele talvez esteja ficando louco ou até mesmo está com esquizofrenia. O vira-lata então fala pra ele não negar a realidade e que ele sabe que é loucura aparecer na frente dele assim. A gaveta então começa a chacoalhar e algo cai em sua cabeça. Ele então atira perguntando o que é isso e ao olhar era uma blusa coberta de sangue. Nosso menino então dá um grito e a joga pra longe e em seguida fica atônito. O cachorro então pergunta se ele se lembra o que aconteceu ontem. Então um turbilhão de memórias começa a passar por sua mente. Após isso ele coloca a mão em seu braço. O prota amedrontado pergunta o que é ele e o doguinho pergunta pra Young o que é ele então, porque ele está caminhando e falando e pergunta se essa é a primeira vez que isso acontece. Nosso menino fica sem entender nada e o questiona dizendo como ele pode perguntar isso pra ele. O cachorro então fala pro Young ligar pra alguém além dele. O prota então pergunta como assim alguém e o cachorro diz como aquele que te criou e que ele precisa entender sobre sua família. E Young responde que não tem ninguém e o cachorro fica surpreso e pergunta se ele está dizendo que sua família se foi. O prota então se levanta e pergunta por que ele está falando sobre isso tão de repente. O vira-lata continua perguntando se tem outros membros, mas ele só responde que não sabe. O cachorro então chama de vira-lata e pensa que ele sobreviveu graças ao poder dele e que não parece que ele está no lugar errado e se pergunta o que aconteceu enquanto ele estava fora. O cachorro então pergunta se ele não irá agradecê-lo por tê-lo salvo ontem e o Young responde: me salvar? Você? Você é um monstro então. O cachorro então ri e pergunta: monstro? Como pode me dizer isso? Pois eu sou seu ancestral. Então Young pergunta: meu ancestral? Um cachorro é meu ancestral? Então na verdade eu sou um cachorro? O dog então responde: seu imbecil, eu não sou um cachorro. Mas o Young responde pra ele: já se olhou no espelho? E o ancestral começa a explicar: não é esse cachorro que está falando, mas você pode ouvir a minha voz. E Young então o questiona perguntando por que sua boca está se mexendo. E o cachorro responde que é porque ele está nesse corpo agora. E Young responde: então você é um cachorro. O doguinho tenta se explicar. Faz sentido! O prota tá certo neste momento. Young fala que se ele não é um cachorro, ele é um fantasma ancestral, deixando o cachorro furioso. Nosso menino então pergunta: o que você quer de mim? Ritual ancestral? Estátua de Buda? Eu não tenho dinheiro pra isso. Se precisa de ajuda, procure outro descendente. O cachorro então fica sem reação e começa a andar pra um lado e pro outro pela cama. E o prota fica o encarando. E em seguida ele diz: aliás, ali é o banheiro. Mas o cachorro para e pergunta se a família dele não serve mais. Nosso menino então pergunta: que família? Ainda está falando sobre isso? Não tem nenhum. Após ouvir aquilo, o cachorro diz: então está decidido. E se virando pra ele fala: a partir de agora você vai me ajudar. Young pergunta se ele vai ficar aqui. E o cachorro responde: pra onde mais eu iria? Young fica irritado e começa a empurrá-lo, falando: ancestral ou não, cai fora. O cachorro no chão diz: mesmo depois de eu ter salvado a sua vida, seu bastardo. O Young fala que ele aprecia isso, mas pede por favor para que ele saia, pois eu sou apenas um estudante que não tem dinheiro, enquanto pesquisa sintomas de esquizofrenia, e conclui dizendo que ele não pode cuidar de um ancestral. O cachorro fica irritado. No entanto, ele percebe algo na janela. Então ele dá um pulo assustando Young. Young então pergunta: o que você está fazendo, seu come lixo? Por que você está latindo agora? O ancestral então fala: tem algo lá fora, deixando Young confuso. O cachorro então continua perguntando: o que você trouxe aqui? O prota então pergunta o que ele quer dizer. E o ancestral pula na cabeça dele e diz: vamos lá. Young confuso pergunta pra onde? E o cachorro diz: lá fora. Irritado, nosso menino pergunta o porquê. E ele responde que está aqui na frente. Não se mova. Sem acreditar, Young manda ele parar com isso. E o tirando da sua cabeça ele fala: eu tô explicando, não faz isso, Prota, vou fazer isso. Não faz isso, Prota, vou fazer isso. Meu Deus, por quê? No entanto, ele escuta algo que o deixa atônito. Ele fica paralisado. Parece que o cachorro não estava mentindo. Vendo aquilo, o ancestral começa a puxá-lo, dizendo para que ele se levante. Do lado de fora, eles começam a sair. O cachorro virando seu rosto fala: por aqui. Young finalmente viu. Era a estátua novamente. Young então pergunta por que aquilo está aqui, coisa e faz uma pulseira de novo. Surpreso por ele saber o que é aquilo. Nosso menino começa a explicar que é a estátua da escola dele e que de repente ela se transformou em um monstro. O cachorro rebate dizendo que aquilo não é um monstro e sim um espírito. O prota então o questiona dizendo: espíritos? Espíritos se parecem assim? O cachorro então chama de idiota e começa a explicar que espíritos são entidades que surgem quando uma alma habita um objeto inanimado e suas formas variam. Existem incontáveis espíritos nessa terra e diz pra pensar neles como parte da natureza. A estátua então coloca a mão na janela e finalmente se mostra. Ao ver o olhar da estátua, ele questiona se realmente faz parte da natureza. E o cachorro então questiona por que aquilo está tão zangado, pois espíritos são naturalmente gentis e é
difícil irritá-los. Yong se lembra que ele havia colocado um carrinho de lixo pra estátua cair e fala que ela o atacou primeiro. A estátua então dá um socão na janela, quebrando. Deus. Cacos de vidro voam em direção ao Prota. E após isso, a estátua estava no chão. Yong fica atônito ao ver toda aquela destruição. O cachorro então interrompe perguntando o que ele está fazendo e manda sair dali rápido. A estátua se recuperando lança um olhar assustador em direção a ele, destruído. deixando em alerta. O ancestral então entra na frente e o manda ir logo. Nosso menino, preocupado, pergunta o que ele vai fazer. No entanto, o cachorro ignora e o manda ir Defender. logo. Yong rapidamente começa a correr e dá uma última olhada para o cachorro. E se lembra que ele havia dito que ele era o seu ancestral. O cachorro então começa a encarar a estátua. Então ele começa a falar: "Ei, bastardo, tá me tirando? Você sabe quem eu sou?" O cachorro estava emitindo uma aura assustadora. Então ele abre a sua boca. No entanto, na realidade, era só um cachorro fofinho latino. A estátua então dá um tapa nele, jogando pra longe. Que isso aí, pô, não bate em cachorro não, tá doido? Ele então bate na parede e cai no chão igual bosta. E em seguida também começa a correr da estátua. Cadê? Yong então pergunta o que aconteceu e por que ele estava fugindo também. O cachorro então pergunta: "Você ainda está aqui?" E nosso menino fala que nem se passou 10 segundos que ele o mandou correr. E pergunta se ontem ele realmente o salvou. E o ancestral meio que sem jeito fala que sim. O Prota então pergunta o que ele pode fazer. E ele só o manda calar a boca e o chama de pirralho. Yong então chama de vira-lata imprestável. E o ancestral irritado pergunta se ele está o zoando agora. Nesse meio tempo, a estátua pega o Yong e o ergue. O Prota pensa que ele foi pego de novo. Sua jaqueta então começa a sair. E ele cai com a cara no chão. A estátua olha pra jaqueta e em seguida começa a vesti-la. O ancestral manda levantar rápido. Ao vestir a jaqueta, a estátua solta um sorriso presunçoso. Nisso, o Yong já sabe que vai dar merda. Então a estátua entra em posição de corrida. E desesperado, o Prota e o cachorro começam a correr. A estátua então avança em direção a eles. Mas um som estranho começa a ser ouvido, repelindo a estátua. Uma garota havia o colocado na caixa de som, deixando o Prota e o cachorro surpresos. Aparentemente era a Ruisu. Tá usando a respiração da JBL, não tem jeito. E Yong fica surpreso ao ver a Ruisu ali. Daí uma racheira aí que ia ficar orgulhoso. Vem pro nome? Ela havia colocado 8 horas de monges conversando. E esse som estava fazendo a estátua pegar fogo. Yong então pergunta o que está acontecendo. Então ele percebe algo. Ele se lamenta pois sua jaqueta estava pegando fogo. O cara preocupado com a jaqueta, pô. Pede um dinheirinho pra ela e ela paga. Su estava nervosa e o Yong estava perplexo. Então o ancestral pergunta se foi ela que fez isso. No entanto, algo acontece. A estátua começa a se apoiar e pouco a pouco começa a se recuperar. O espírito estava com um olhar furioso, deixando a Ruisu amedrontada. Ela tremendo começa a recuar. É JBL do Paraguai. Aí deu ruim. Entanto, a estátua parte pra cima dela, mas alguém começa a se movimentar. Foi isso. O Yong entra na frente dela e leva um soco, com um impacto ambos caem no chão. E o Yong começa a sentir muita dor na costela. Ruisu então fica preocupada com algo. O espírito estava indo pisar na JBL. Ele então dá um pisão que abre uma cratera no chão. A estátua estava furiosa. Quebrou. Ela então começa a pegar os destroços no chão. Ela então se prepara para arremessar, surpreendendo a Ruisu e o Yong. Ele então as arremessa em direção a eles. E as pedras começam a acertar. Daquela parada budista que ela atirou pra cara dele. Uma delas acerta as costas da Ruisu e a outra os braços do Yong. E um monte de destroços começam a acertá-los. Após isso, uma explosão acontece. E após toda a fumaça passar, os dois estavam no chão. Yong, completamente esmirilhado, começa a chamar pela Ruisu, que não responde. Então ele começa a se lamentar por aquilo ter acontecido. A estátua Se não valorizar ela depois disso, Prota, tu é um desgraçado. Só avisando. Em direção a eles, surpreendendo o nosso menino. No entanto, ele escuta algo. Então ele olha pra trás e pergunta o que a Ruisu está fazendo. Ela então sem forças fala que ele tem que fugir e rápido. O Prota tenta questionar ela. No entanto, ele se surpreende com algo. O espírito estava carregando um carro e estava logo à frente da Ruisu e estava em completo desespero tentando acender o incenso. O Yong, sem pensar muito, instintivamente se move e se lembra que seu ancestral havia dito para eles saírem. E enquanto corria pra Ruisu, ele pensa: por favor, me ajude. Enquanto gritava o nome de seu ancestral, ele então coloca seu corpo à frente da Ruisu e conclui que não tem jeito. Pensei que ia agarrar e o vara. No entanto, ele foi parar em um local estranho. Ele não entende o que está acontecendo e começa a olhar para os arredores completamente confuso. Ele então se pergunta se ele morreu. E que lugar é esse? Cadê todo mundo? O Prota começa a chamar pela Ruisu e em seguida pelo ancestral. Aparece então uma figura misteriosa, dizendo que ele parece meio desesperado. Yong então fica surpreso e se vira falando o nome do ancestral. No entanto, ele fica surpreso, pois à frente dele estava um homem. Nosso menino começa a olhar pra ele
ele completamente sem reação. E em seguida pergunta quem é você. O homem misterioso fala quem sou eu? E pergunta se ele não reconhece a sua voz. Descendente. O Prota então imagina com a cara de cachorro. E meio hesitante fala, ancestral? Ele então fala, sim, sou eu, seu ancestral. Em seguida aparece atrás do Prota e segura seu braço. E fala que no início haviam 12 deuses. E que ele é um desses deuses. O deus dragão que governa os dragões. A mão do nosso menino começa a brilhar. E o ancestral conclui dizendo que ele é o Jin. Algo então começa a sair da mão de Yong. E o ancestral diz que ele irá emprestar o seu poder. Voltando à realidade, Ruisu estava muito surpreso. E Yong estava com um olhar determinado. Então ele ataca a estátua. Ele cortou o carro no meio. Essa é da Tramontina, não tem jeito. As duas partes do carro então se separam, surpreendendo a estátua. Com o impacto, Yong cai no chão. E preocupada, Ruisu chama por ele. Ele então se pergunta o que aconteceu. E que o carro havia se partido ao meio. Alguém então pergunta o que ele está fazendo. Era o seu ancestral dizendo, levante antes que ele te pegue. Yong então tenta se levantar enquanto carrega a espada. Mas fala que esse trem aqui é meio pesado. Yong então se assusta com algo. A estátua estava vindo em sua direção. Dá um tronco nele. O Prota então é arremessado e bate na parede. E fica lá completamente sem reação. O cachorro então passa por ele. E pula no rosto da estátua. Em seguida ele fala, agora, rápido. O Yong então começa a fugir. E o ancestral pergunta por que ele está fugindo e o chama de covarde de merda. E o Prota responde, se vira aí. O espírito então puxa o cachorro da sua cara e começa a perseguir o Yong. Ao notá-lo, ele se surpreende. O ancestral grita pra ele usar a espada. Ele então se vira determinado e segura firme o cabo da espada. Ele então dá um corte na horizontal, mas não acerta na estátua. Ele estava com os olhos fechados. Ruisu chama por ele, dizendo pra ele aguentar firme. Ele estava só balançando a espada sem saber. Pelo menos não vai acertar. Quer dizer, pelo menos o manequim não vai chegar nele. O que estava fazendo. Não é manequim, é a estátua, né? Então escapa da sua mão. Nisso ele já sabe que fez merda. Ela então voa pra longe e começa a girar e cai em um local aleatório. Ele Como é que o cara tirou uma espada de 20 quilos assim do nada? É assim, fácil assim. então começa a fugir enquanto a estátua persegue. Uma perseguição incessante começa. A estátua então percebe algo. Aquela sensação de estar correndo enquanto as folhas caem o lembra de algo. Ele então começa a se lembrar do motivo que ele foi feito. Podemos ver um corredor na parede enquanto ele estava sendo fabricado. Aparentemente era uma homenagem ao melhor atleta. E ele era o orgulho da Coreia. Ele se lembra de todas as pessoas que tiraram foto com ele. E até mesmo de um senhor, que era a pessoa que foi homenageada pela estátua. Ele então começa a se lamentar. E se lembra que ele havia sido movido. E foi parar em uma escola. Ele então havia se lembrado de tudo aquilo. E à frente dele estava o Yong correndo. O Prota então cai no chão. E percebe que deu merda. Então ele coloca suas mãos sobre sua cabeça. No entanto, ele havia passado direto, deixando Yong completamente surpreso. A estátua pensava que ele estava em uma corrida. E ele estava completamente emocionado. Passando pela barreira do estacionamento, como se fosse uma linha de chegada. Ele então começa a se lembrar de como é o sentimento. Como é ganhar uma medalha. Como é ter pessoas falando que é fã dele. Das sessões de autógrafo. E até mesmo de tirar foto com as crianças. Tudo aquilo deixou em completo êxtase. Enquanto Yong e a Ruisu olham pra ele sem entender o que está acontecendo. E após isso, ele simplesmente some. O ancestral olha pra aquilo e fala, parece que alcançou o seu sonho. E agora está descansando. Yong pergunta, como assim? Então ele começa a explicar. Eu já falei que espíritos não são perigosos, desde que você siga as regras deles. O Prota então curioso pergunta quais regras. E o cachorro diz que depende do propósito que ele foi criado. Por isso que perguntei por que ele estava com raiva. É bem provável que seja por algo que você fez de errado. Yong e a Ruisu fazem olhares culpados. E em seguida nosso menino pergunta, tá me zoando, seu pulguento? A cena corta e nosso menino está sentindo dor. Ele diz que acha que sua costela está quebrada. O ancestral fala pra ele não se preocupar. E em seguida muda de assunto. E pergunta se a Ruisu está bem. Ela fica um pouco receosa. E se curva agradecendo. A cena corta e tudo que foi quebrado está sendo regenerado. A cratera no chão, o carro que foi partido no meio, a porta do condomínio e até mesmo as folhas das árvores. Já estava de noite e todo o estrago feito já havia sido consertado por criaturinhas misteriosas. A cena corta e Yong está completamente confuso. Ela então levanta sua cabeça e pergunta, você é o ancestral do Yong, certo? O ancestral fica surpreso por ela poder vê-lo e pergunta se ela é uma xamã. Ela responde que não é e que é filha de uma. O cachorro então fica surpreso e ela continua dizendo que na última vez ele a salvou, mas ela desmaiou na hora. Ela então imagina uma cena que na verdade nunca aconteceu. E courada ela diz, eu não pude agradecê-lo corretamente, então muito obrigada. O Prota então pergunta se ela pode ouvir esse vira-lata e ela responde que sim, deixando Yong aliviado por ele não ter esquizofrenia. O cachorro então pergunta, como você sabe que eu sou uma satisfação dele, não é dele não ter morrido, é dele não tem uma doença mental. Cara, esse Prota aí é meio diferenciado. Fala, isso é que vocês se parecem. Nosso menino percebe que ela tá estranha e pergunta o que houve. Ela então fala, ver o espírito? Você não vê? E ele pergunta o quê? E ela corada
diz a aparência do seu ancestral. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Se ela acha o ancestral bonito e ela disse que parece com o Young, então ela acha o Young bonito? Claro. O ancestral então diz, sobre isso, minha beleza é incomparável. E as mulheres ficam tímidas perto de mim. O Proto então ri sarcasticamente e em seguida pega um espelho e coloca na frente dele. E diz, realmente muito lindo. A Ruisu parece estar planejando algo e fala pro Young olhar aquilo. Ela então coloca um efeito de coelhinho no Young, mas misteriosamente um efeito fica bugado, deixando Young assustado e em seguida ele pergunta o que diabos é isso. Ele então diz, Então todos os filtros que bugavam no mundo real era isso? só pode estar bugado. Ela então começa a colocar outros efeitos, pedindo pro ancestral ficar do lado do Young. Ele então começa a passar a mão pra ver se tem algo. Então anoitece e Young percebe que está maneiro. tarde e pergunta a Ruisu se ela não vai embora. Ela fica um pouco surpresa com a pergunta e em seguida fica cabisbaixa. Ela receosa fala que não pode. Nosso menino, que estava completamente cansado, pergunta por quê. Ela então responde que atualmente a sua mãe está possuída por um demônio poderoso o suficiente para invocar um Songaxi. Songaxi é um espírito vingativo da cultura coreana, que normalmente pode arrastar de forma trágica ou injusta. Ela então diz que se ela voltar pra casa agora, a mãe dela irá possuí-la de novo, e em seguida irá atrás dele, como o Songaxi fez. Young em choque pergunta por que de mim? E ela diz que é por causa do corpo dele. Ele a questiona perguntando o que tem no corpo dele. Ruisu então diz que o corpo dele é um recipiente valioso, deixando Young surpreso. Ela então se levanta e pega uma As tigela. peças estão se Ruisu, então, encaixando. com a tigela cheia de água, fala, Tá sacando resumindo, a se isso é parada. uma pessoa normal, ela então joga água fora. E com a tigela totalmente vazia, ela fala, isso seria você. E em seguida ela explica, haverão muitos demônios que tentarão entrar nesse recipiente vazio no futuro. E fala que não sabe como dizer pra ele, mas não tem outra forma. O que os Temos de treinar. Arco de treinamento. Começa. demônios querem é ele. Nosso menino fica perplexo. E o ancestral pergunta, você não sabia disso? Tudo isso está acontecendo por sua causa. Ele então começa a se lembrar das vezes que ele culpou a Ruisu, perguntando o que ela havia feito daquela vez. Ou que tudo isso Eu só queria começou a salvar. acontecer depois que se envolveu com ela. Ele então começa a se sentir muito culpado. E o ancestral continua dizendo que nada aconteceria antes do seu aniversário. Mas Ruisu escuta aquilo completamente calada. E em seguida começa a andar em direção ao cachorro. Ó a espada Ela aí então do se fundo. ajoelha e diz, ancestral, por favor, me ajude. O ancestral então responde, sua mãe era uma xamã, você disse. E pergunta, então ela serviu e adorou os demônios como deuses? Deixando a Ruisu surpresa. E ela responde que sua mãe não sabia disso. Então ela começa a falar, minha mãe não era uma cartomante famosa. No entanto, ela era uma pessoa que orava muito todos os dias. Então, um dia, ela voltou dizendo que recebeu um espírito sagrado. E depois disso, nosso santuário, que não tinha visitantes, ficou reconhecido pela leitura de sorte tão precisa que ficou lotado com um ano de antecedência. Ô, No louco. entanto, aos meus olhos, Brabo. aquilo não era um deus. Então ela começou a questionar a sua mãe. Mãe, o espírito para qual você ora é mesmo um deus? Ela então toma um tapa da sua mãe. E ela pergunta, está duvidando de um deus? Então a Ruisu complementa dizendo, aquilo era um demônio. Ela então conclui dizendo que desde então ela está Complicados. tentando se livrar daquele demônio ligado à sua mãe. Mas ela falhou. E no fim o demônio invocou o Songaxi. O ancestral diz que é um espírito de um xamã. E que por isso que os métodos comuns não funcionam. E finaliza dizendo que ele irá ajudá-la. Pois ela foi corajosa bacana. tentando proteger o Young, mesmo que isso custasse a sua vida. Ele então se vira pro Prota e fala, vamos ajudá-la, certo, Young? E nosso menino espantado fala, hã? Vamos? Por favor, Prota. Ganha um pouco de coragem, pelo amor de Isso Deus. rapidamente. Ela sacrificou tua vida Ela sacrificou a sua vida várias vezes pra te proteger. Tem que ser um pouco altruísta, pelo menos. Se curva e fica muito agradecida. Então eles falam que já está tarde e vão dormir. Young chama pela Ruisu e pergunta o que ela está fazendo. E ela responde indo dormir. Tadinha, mano, deitada no chão, dormindo no papel Coitado. higiênico. Aí é triste, hein? Young então É a primeira rica que eu vejo que... é por isso que ela ficou rica. Porque a mãe dela não tá gastando nada, já que ela virou um espírito. E ela tem o dinheiro de várias sessões de previsões do futuro. pergunta, você vai dormir aqui? E ela diz que não pode ir pra casa. O Prota então pergunta se ela não tem amigas. E ela fala que não tem nenhum amigo. O Prota pergunta se aquela garota que tinha um negócio na cabeça não era sua amiga. Ruisu responde que ela é amiga da Songaxi e não dela. Young então fala pra ela fingir ser amigável. E ela diz que não consegue ser assim, pois ela é introvertida. Ela então diz, Young, eu... Antes que ela pudesse terminar, Young fala não. Ela então diz, me ouça até o final. Ele então diz o que é. E ela animada pergunta, posso dormir na sua casa? E ele rapidamente fala que não. Ruisu tenta convencê-lo de... Ela literalmente salvou tua vida. Várias vezes ela tentou fazer isso e tu sempre impede ela de fazer isso. dizendo que jura que ela só vai dormir. E o nosso menino fica envergonhado e pergunta o quê? Como assim? Tá pensando coisa errada ao safado, rapaz. O Prota então diz, então durma, apenas isso. O que tem de mais nisso, né? O ancestral
Por favor, Prota, pelo menos deixa ela dormir na cama e tu dormes aí no chão, pô. Enquanto se espreguiça fala, isso se chama coabitar, e diz que pode deixar eles a só se quiser. Young então grita dizendo, o que você tá falando, seu sarnento? Ruisu interrompe falando, Yongjin, sinto muito, mas pode me emprestar uma roupa? Ela diz que pode ser uma roupa velha, que tá tudo bem. O Prota fica completamente chocado. Já era noite e a Ruisu estava deitada. Ela estava com expressão de angústia. E em seu sonho, sua mãe estava fazendo cortes em seu dedo. Ketchup começa a escorrer pelo chão. E a Ruisu diz, mãe, eu estava errada, desculpa. E a mãe pouco a pouco saía do quarto. Enquanto a Ruisu desesperadamente chamava por ela. A porta então se fecha. Ruisu então gritava, mãe, sinto muito, me deixe sair daqui, enquanto batia na porta. Ela então fica completamente exausta e ofegante. E diz que está com medo. E quando ela estava em completo desespero, ela nota algo. À sua frente estava o Songaxi dizendo, olá, Ruisu. E ele perguntava, posso entrar, certo? O ancestral então percebe algo. A Ruisu estava em prantos enquanto dormia. Sua expressão pouco a pouco começou a se normalizar, assim que o cachorro se deitou ao lado dela. A cena então corta para um local estranho, onde tinha pinturas estranhas na parede. E lá tinha uma mulher, que estava completamente furiosa, e com uma expressão sombria em seu rosto. Ela então dá um soco na mesa, e diz, Li Ruisu, sua desgraçada, onde você está? Quando voltar eu vou te trancar em uma gaiola. Aparentemente a mãe da Li Ruisu, e estava cercada de criaturas estranhas. Então amanhece, nosso menino estava dormindo. Ele então pouco a pouco abre seus olhos, e em seguida olha as horas. Então ele se levanta para ir ao banheiro. Então ele abre a porta e está bocejando. E quando ele percebe a Li Ruisu... Ah, pelo menos isso, ok. Tá só lavando os dentes, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Estava lá. Ela rapidamente fecha a porta. E em seguida fala, bom dia, Young. O ancestral chega e fala, o dia começou bem, não acha? Depois disso, Young estava se preparando para tirar o lixo pra fora. E o Ruisu pergunta onde ele está indo. Ele responde que não tem comida na geladeira. E o cachorro estava reclamando do café. E finaliza dizendo que ela é a visita. Ela animada então diz, se você está indo fazer compras, eu posso ir com você. Ele apaticamente responde, você que sabe. Então Prota coloca o lixo pra fora. E Ruisu diz, Young, você é realmente adulto. Ele então diz, na verdade, e em seguida fica cabisbaixo. Ele então olha de canto de olho pra ela. E Ruisu estava reluzente dizendo que o tempo está bom. Ele se lembra que ele havia dito pra ela que nada disso teria acontecido se ela não estivesse ali. E o quanto ela se sentiu culpada. Por favor, Prota. Eles estavam andando um do lado do outro. Quem não shippa esses dois aí não tem coração. Exato, eu acabei de shippar o cara pra ver. Pô, eu e o Desatacando estamos juntos. Estamos dois mentes brilhantes. Brilhantes não sei, mas eu pelo menos não sou. Mas pensam igual. Então Young para e diz, ei, Li Ruisu. Ela pergunta o quê? Ele meio receoso fala, sabe? Ela fica lá sem entender o que ele tá falando. Desculpa, ele então se sentindo culpado, se abaixa e coloca a mão em sua cabeça. E após isso ele fala, eu sinto muito. E ela em dúvida pergunta pelo quê? E ele responde por dizer, sabe, tudo aquilo. Tipo, nada disso teria acontecido sem você aqui. Foi tudo por minha causa, eu sinto muito. Ela fica completamente sem reação. Ele então continua dizendo que ela o ajudou. E totalmente tímido ele fala muito obrigado. E que mesmo aquilo não sendo da conta dela, Ruisu então se aproxima dele e diz, Young, você é mesmo um adulto. Ao ver que ela se aproximou, ele fica surpreso. Ela então pergunta se isso o incomodava, e com um sorriso diz que está tudo bem, e que mesmo não sendo a intenção dele, ela fez parecer mais difícil. E além disso, ele irá ajudá-la, mesmo que isso não seja problema dele. Então ela diz que eles estão kits. Young responde dizendo que irá dar o seu melhor, enquanto pensa que foi o ancestral dele que a ajudou e não ele. Eles então chegam no supermercado, e Young diz, por que você está comprando isso? Ela fala que é pra ele comer quando faltar açúcar no sangue. Ele então pergunta, morrer de diabetes? Ruisu então pergunta se ele precisa de algo mais. E o Prota se pergunta se tem uma guerra vindo. E em seguida diz que não pode comprar tudo isso, pois ele não tem muito dinheiro. Ruisu então responde, e daí? E que ela irá pagar tudo e que não é pra ele se preocupar. Ele pode pegar o que precisar. Young fica em dúvida e pergunta, por que você vai comprar isso? Ela só responde, porque eu sou rica. Se liga no Black Card da mãe. É uma dessas aí que eu quero. Young responde que mesmo... Nem precisa ser assim, não. Se você tiver paixão, já tá bom. Isso é muita coisa. Ela então fala, eu posso pagar pelo exorcismo. A cena corta, eles estão saindo do supermercado. Young pensa que essa é a primeira vez que ele compra tanta comida. Ruisu então pergunta se o Young sabe cozinhar. Ele fala que não, que pode ficar ruim. Ela então responde que nem ela faria algo ruim com esse tanto de coisa. Young então percebe algo. O amigo dele estava lá. O amigo então olha pro lado e finalmente percebe. Ele então fala, é a namorada do Ku Yongjin. Ela então o cumprimenta. A cena então corta e Young estava ofegante. Ele se pergunta por que o Lin está aqui. Ele então percebe que a Li Ruisu não estava lá e pensa que ela virá sozinha. Ele então recebe uma notificação no celular. Seu amigo estava dizendo que ele conversou com a namorada do Young e eles começam a zoar o Prota. Young fica irritado, mas em seguida começa a ir pra casa. No entanto, atrás dele surge uma...
Complicado. E em seguida uma silhueta misteriosa. Então uma mão vai em direção a ele. E uma bola o acerta. Ele então olha pra trás Que e foi fala, isso? seu maldito. Era um garotinho. Young pergunta se ele jogou isso. O garoto fala, Artista? tome cuidado. Young fica sem entender nada. E fala, não sou eu quem precisa ter cuidado. O garoto então se desculpa. Autoprotegeu. O pirralhinho aparece dizendo que isso foi perigoso. E a outra pirralha fala pra ele não ficar bravo. As crianças estavam preocupadas com ele. Em seguida elas saem. E falam, tenha cuidado na próxima, irmãozão. Young meio Elas protegeram ele. Interessante. confuso, meio irritado, fala assim, vou ter cuidado na próxima. Ele então pensa, crianças malditas. Antes de sair, o garotinho e Young se encaram. Rapaz, esses aí se parecem, hein, mano. Tem o mesmo olho morto. pouco. O garotinho se vira assim, Pra quem não sabe, esta coisita aqui é de artista, geralmente são coisas para guardar desenhos, essas paradas. Muito utilizado. Eu estudei numa escola onde tinha várias classes separadas. Havia para técnico de vídeo, havia desenhista, havia pessoas que trabalhavam com 3D e os desenhistas sempre estavam com isso na minha escola. sem falar nada. Eu era E técnico de então vídeo. pensa, que diabos foi isso? De volta pra Ruisu, ela se pergunta se o nosso menino já foi. Ela então olha o celular e atrás dela surge uma pessoa misteriosa. Vixe. Rapaz, esses pés aí tão feios, hein, mano. E tudo que restou no chão são as balinhas de Não. limão. De volta pra casa, o ancestral estava tirando uma soneca. Ele então acorda e fala, você está de volta? E em seguida percebe algo. E pergunta, você está sozinho? Young então responde que ela irá chegar logo. 15 minutos então se passaram. Young mesmo. estava tentando ligar pra Lee Ruisu, mas ela não atende o celular. Ele então pergunta o que houve. Em seguida ele sai de casa e rapidamente olha pro lado. A Ruisu estava lá. Ele então corre em direção a ela, chamando. E ela fala, Young, onde você esteve? E ele responde, ah, desculpe. Tá amaldiçoada eu achei que já? seria chato encontrar o Lin. Ela fala, Lin? Quem é? Ele então diz, aquele meu amigo de óculos. E ela responde, ah, o garoto mal? Young nega e fala que ele não é mal, mas ele iria provocá-lo. Young então percebe algo. A Ruisu estava estranha. Ele então começa a encará-la. E recuando ele diz, ei, quem é você? O rosto dela começa a se quebrar. E um velho sai dela. Ele então diz, o avô Manguitai. Nosso menino fica perplexo com aquela cena. O ancestral estava correndo, chamando pelo Young. Mas quando Acabou ele chegou, já? não havia nada lá. Curte e comenta pra próxima Meu parte. Deus. O Vai ter próxima parte. Se vocês curtirem, então já sabes. Curte e comenta pra próxima parte. Tchau, tchau.